Bom dia, Mário, e bom dia a todos que estão ouvindo o Café, Forró e Política. Saiu uma pesquisa, foi a 11ª edição da pesquisa de impacto da pandemia da Covid-19 nas micro e pequenas empresas, que foi realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E ela diz que as academias estão no grupo de atividades mais afetadas pela crise sanitária no Brasil. Metade delas está com dívidas em atraso. Hoje, a gente conversa com o Hugo Nunes, o coordenador da Câmara das Academias da SIC, e vamos saber como está a situação aqui em Caruaru. Hugo, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Essa realidade da pesquisa ocorre também aqui em Caruaru? Bom dia, Gabriela, bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Como você estava falando, o nosso setor, o setor de academia de ginástica, é um setor que, de fato, ele foi muito prejudicado, né, pela crise sanitária, sobretudo por ser um setor de serviços onde a atividade é desempenhada no dia a dia, com a ida do aluno para os equipamentos, ou enfim, para as próprias academias de ginástica. A partir do fechamento, nós ficamos sem a receita, sem a renda proveniente dessa frequência das pessoas. A gente sabe que, por exemplo, o setor de comércio, ele é atingido, mas você pode continuar fazendo as suas compras online, coisa desse tipo. Muitas academias de ginástica, naturalmente, que optaram por fazer treinos online com seus alunos, mas não eram treinos remunerados, era muito mais para permitir que os alunos se mantivessem, não é, dentro da atividade física, se mantivessem ativos e cuidando da sua saúde. Mas a receita proveniente da venda dos planos e da frequência dos alunos, com o fechamento, ela cai para zero. É verdade, não é a mesma coisa. Então, e aqui em Caruaru, você consegue definir para a gente como é que essa situação tem acontecido e se já após a retomada deu para sentir uma melhora, se o setor já deu uma recuperada? Olha, a gente vem, na verdade, numa luta muito grande para, inclusive, reconhecer o setor como um setor essencial. A gente sabe que diversas pesquisas aí têm demonstrado que as academias de ginástica, elas são, na verdade, um vetor, não é, de combate às situações mais graves do Covid. A gente sabe que a atividade física ela diminui grandemente os riscos aí mais severos associados ao Covid. A gente vem lutando aí para ser reconhecido como atividade essencial, para exatamente que nesses períodos, né, de fechamento ou, enfim, de lockdown, a gente possa permanecer abertos e possa permanecer desempenhando a nossa atividade e, sobretudo, aí cuidando da saúde dos alunos. Existem protocolos que nós desenvolvemos, que são protocolos bem severos, né, no qual a gente diminui muito o risco de contaminação de pessoas dentro da academia de ginástica. E são coisas que a gente vem realmente tomando, todas essas atitudes aí, para demonstrar para a população em geral essa característica que eu te falei, da essencialidade do nosso setor. Aqui em Caruaru, as academias elas foram naturalmente muito afetadas, né? A gente sabe que, inclusive, o Agreste, sobretudo, teve restrições muito maiores do que outros locais, como a capital. Então, por exemplo, a partir do momento que você restringe uma atividade para que ela só fique funcionando até 6 horas da noite, às 18 horas da noite, você acaba diminuindo o fluxo de pessoas que poderiam ir cuidar da sua saúde em outros horários. E até tem um efeito até bem nefasto em relação a isso, que você também faz com que as pessoas se aglomerem mais. As pessoas que frequentam vão frequentar todos de uma vez só, e aqueles que muitas vezes têm, por exemplo, sua atividade diária, né, de 8, no horário comercial, de 8 da manhã às 18, com a restrição de horário, vai acabar muitos deles nem frequentando. Entendo. Ô, Hugo, já que você tocou nesse assunto, para quem está ouvindo a gente agora, nesse horário que, vou confessar, não costumo ir para academia nesse horário, mas gosto bastante de treinar de manhã. Hoje em dia, por causa do trabalho, acabo treinando à tarde. Mas para quem está ouvindo a gente, você considera que as academias são locais seguros para as pessoas treinarem? Olha, na verdade, eu não considero. Existem pesquisas que fundamentam essa segurança das academias de ginástica, né? Verdade. Foi feita uma pesquisa, inclusive, em Oslo, na Noruega, no qual eles pegaram um N de pessoas e eles começaram a fazer esses estudos desses frequentadores de academia, e nesse grupo não houve nenhuma contaminação de pessoas dentro das academias de ginástica. Então, assim, existem pesquisas já que
elas comprovam, embasam isso aí, né? Então, a gente tem, fora isso, a gente que é do setor, principalmente aqueles que são comprometidos com as regras de segurança. A gente sabe que, por exemplo, você disponibilizar um tapete sanitizante na entrada da academia, como a gente, por exemplo, muitos de nós disponibilizam e devem disponibilizar, né? Os totens de álcool em gel dentro da academia, a recirculação de ar, por exemplo, a troca de ar, que muitas academias fazem, não é? Ou a utilização das máscaras faciais, entre outras coisas, elas diminuem enormemente o risco de contágio dentro dos nossos ambientes. Naturalmente que dentro dos setores, como todos os setores, né, a gente tem que observar que alguns, eles realmente cumprem à risca a norma. É por isso que a gente tem também que, como consumidor, cobrar desses espaços que a gente frequenta todos esses protocolos, que eles sejam cumpridos realmente à risca. Fazendo isso, vocês podem ficar tranquilos que vocês só vão ter benefícios com a prática da atividade física. É um conjunto, né? Eles oferecem o cuidado e a gente, claro, tem que continuar se cuidando. Hugo, e com relação às linhas de crédito, existem linhas disponíveis para o setor? Olha, nós temos hoje a PEC, né, que inclusive ela foi promulgada no dia 6, né, antes de ontem, no qual torna o Pronamp aí, né, isso na verdade é um auxílio, né, é uma linha de crédito que o governo disponibiliza, que torna ele permanente. O que a gente observa é o seguinte, que na verdade teve cerca de 6 meses foi disponibilizado também uma linha de crédito pelo governo, que na época se pagava 3% ao ano mais taxa Selic. Esse último Pronamp aí agora, ele veio com 6% mais taxa Selic, isso dá mais ou menos cerca de 10% ao ano. É um empréstimo que, enfim, as empresas podem utilizar, podem se socorrer dele, né? Eles têm uma carência de 11 meses para pagar, para iniciar o pagamento, e podem pagar em até 48 meses. Isso é limitado a um teto de 150 mil. A gente entende ainda que é algo muito pequeno, né, para um socorro a uma empresa realmente que precisa de mais recurso, né, para ser disponibilizado, enfim, para tocar o dia a dia de pagamento das suas dívidas que foram acumuladas em virtude da pandemia, reinvestimento dentro dos próprios espaços. A gente entendia que seria muito mais interessante realmente um Pronamp muito mais amplo e que inclusive fosse mantido as faixas iniciais, né, de pagamento de juros do primeiro Pronamp, né? Então, hoje é a linha que se tem disponível. Entendi. Hugo, e só para a gente finalizar, você falou aí o quanto que vocês têm batalhado para tornar as academias um serviço essencial, né? Porque é uma preocupação caso os números da Covid voltem a subir e pode vir a fechar as academias. Mas vocês têm lutado por isso e dá para imaginar esperança, né? E uma recuperação nesse setor tão importante. A gente tem procurado mobilizar, sobretudo, as pessoas aí da Câmara Municipal, né, mostrando a importância da gente realmente ter uma lei de essencialidade aqui no município de Caruaru, porque é constatado isso por pesquisa, a gente sabe que os fatores que elevam o risco do Covid estão sobretudo ligados à obesidade, à diabetes, a doenças cardiorrespiratórias, e a gente sabe que só a atividade física realmente combate isso aí. Então, fora isso, foi descoberto recentemente aí o hormônio que é a irisina, que ele realmente, com a prática da atividade física, você aumenta os níveis de irisina no seu corpo. Isso, na verdade, faz com que o seu sistema imunológico trabalhe mais a favor de você. Então, isso você realmente só tem com a atividade física. Então, é por isso que a gente luta por isso, né? Uma luta que realmente da Câmara das Academias de Ginástica para transformar o nosso setor num setor essencial. Naturalmente que essa essencialidade ela passa aí por ser reconhecida através da Câmara Municipal e depois uma sanção aí da prefeita de Caruaru, mas essa luta continua, essa batalha continua, a gente inclusive pede que todos aí que tenham realmente aí os seus vereadores possam pedir para que a gente retome essa discussão aí na Câmara Municipal, que vai ser fundamental para a saúde em geral das pessoas. Então é isso, Hugo Nunes, coordenador da Câmara das Academias da SIC. Hugo, muito obrigada. Obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Eu aproveito também para desejar um bom final de semana a todos.